noite, tudo bem? Boa noite, meus cumprimentos ao deputado Everton, a sua assessoria. Agradeço bastante pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. Cumprimento também ao Trajano, a Maria do Carmo, gostaria que ela conseguisse entrar, e também a todo o pessoal que está nos assistindo. Então, eu nasci na Lapa, aqui pertinho de Curitiba, 100 quilômetros, e com 3 anos de idade eu tive sarampo e fiquei cego. A minha família, então, mais ou menos sem saber o que fazer, soube que aqui em Curitiba existia o Instituto Paranaense de Cegos. E com 3 anos pediram a minha entrada no Instituto e eu fui acolhido imediatamente. Bom, naquela época não havia estudo para crianças aqui em Curitiba. Então, o Instituto tratou de fazer um convênio com o Instituto Santa Luzia, em Porto Alegre, que era dirigido por freiras. Na primeira leva, eu não fui porque ainda estava me convalescendo das sequelas do sarampo. Eu tinha bastante inflamações nos ouvidos, na garganta, nos olhos já quase não tinha mais nada. E assim o Instituto Paranense de Cegos cuidou bastante da minha saúde. Eu morava lá, geralmente, como era muito pequeno, no quarto das moças, elas que cuidavam de mim, me davam banho, então começaram a me ensinar como me vestir, e era bem legal, bem gostoso, porque às vezes eu escutava elas dizer, nossa, como ele põe pijama rapidinho, como ele é esperto, e isso era muito gostoso. Depois, então, eu comecei a ir para Porto Alegre. 3 anos que a gente ia, e no final do ano a gente voltava para cá, para ficar no instituto, ou então para ir para casa de algum familiar. Bom, lá em Porto Alegre, então, eu comecei fazendo jardim da infância, onde eu tirei o primeiro lugar e ganhei uma miniatura de cavaquinho, de violão, um copo que tinha um pássaro em alto relevo e uma bola para eu brincar, porque eu via o pessoal jogando futebol lá em Porto Alegre e gostava muito da bola, e era o maior prazer meu quando, já que eu não pude entrar porque era o menor de todos, mas na hora do almoço eles guardavam a bola atrás da porta, de uma porta de um corredor, e eu almoçava rapidinho e ia lá para dar pelo menos 1 ou 2 chutes na bola. Quando a gente voltou para cá, eu comecei a fazer o segundo ano, e éramos mais ou menos em 20 meninos e meninas que íamos para Porto Alegre, às vezes uma vez de avião ou duas vezes de avião, uma vez de ônibus. Me parece, tenho na lembrança que uma vez a gente, acho que retornou de caminhão, eu não sei como direito. E aqui em Curitiba a gente continuou a jogar futebol. O futebol, a gente não tinha tantos garotos que jogassem, e nem bola. Então, eu chutava tudo que fosse de plástico, e quando não tinha ninguém para brincar comigo, eu brincava sozinho, chutando contra a parede ou correndo no corredor, treinando domínio e jogando para cima, e quando batia no chão, tentava pegar de primeira. Isso tudo me ajudou bastante, porque mais tarde a gente começou a jogar futebol. A gente jogava no Instituto Bíblico Batista, em alguns lugares que assim a gente conseguia emprestar alguma quadra. Houve uma época que a gente começou a emprestar uma quadra na casa do ex-governador, era o Jaime Canet Júnior. Então, como ele morava aqui perto do Instituto, na 7 de setembro, a gente ia muitas vezes jogar futebol na quadra da casa dele.
E mais tarde começaram a acontecer os, os torneios regionais, nacionais, e a gente começou a viajar principalmente, que a gente começou a fazer parte da Devipar, como atleta, como diretor, como associado, e a gente viajava bastante para jogar futebol. Era muito gostoso, às vezes ruim, mas mais tarde começaram a ter mais conforto. Mas a gente não, eu não me arrependo dos momentos ruins, porque a gente aprendeu também com eles. E daí eu, junto com o futebol, eu praticava judô, fazia corrida, fazia tudo que eu podia participar, eu estava participando. Não era bom em quase nada, mas o importante era a participação. Por isso que isso me ajudou muito na orientação e mobilidade. Hoje em dia ainda tenho bastante facilidade para me locomover e eu continuei sempre estudando, apostando que quando eu era bem criancinha, no instituto, o trabalho era vender vassoura, fazer vassouras e cobrança de associados. Eu, humildemente, falava que eu não queria isso para mim, que eu gostaria de estudar para ver se conseguia alguma coisa melhor. E continuei, fiz o ensino fundamental. Na época, muitas pessoas que não enxergam iam para o lado do magistério, para o direito, e eu fui então para o magistério. Como seria na época era segundo grau, hoje ensino médio, então eu fiz o magistério e tive muita sorte que terminei cedo, imediatamente comecei a trabalhar. E então eu acho que assim, depois do magistério, eu havia feito um curso de massagem que era para eu poder ter algum dinheiro para as necessidades mais básicas. E daí uma professora que eu fazia massagem nela perguntou o que você vai fazer? Terminou o ensino médio, vai fazer a faculdade? Eu falei, pois é, eu não sei bem. Um amigo meu me falou que fisioterapia era uma boa. Ela falou, então, vai fazer fisioterapia. Eu falei, já procurei, aqui em Curitiba não tem. Ela falou, vai fazendo e tem. Eu vou pesquisar para você. Teve auxílio de um deputado e me pôs em contato com o escritório e havia em Santa Maria e Piracicaba. Fui para Piracicaba fazer o vestibular, passei, mas não podia ir para lá porque já havia passado um concurso de professor aqui em Curitiba, concurso estadual, e era o que me mantinha. Então não podia abandonar o emprego. Daí, no ano seguinte, apareceu o curso de fisioterapia em Curitiba, então comecei a fazer na Universidade Católica do Paraná. E depois, bem mais tarde, eu achei que precisava fazer, já que eu trabalhava na área de educação, precisava fazer um curso. Fui fazer letras português na Federal, depois uma pós-graduação em gestão de qualidade na educação pelo IPPEX, e assim cheguei a me aposentar pelo Estado no Instituto Paranaense de Cegos, onde eu lecionei do começo ao final, e também na Devipar, pela Prefeitura, do começo ao final também me aposentei trabalhando lá. Acho que é mais ou menos isso. Legal, Bill, obrigado.